na sua tela. Ou então, entre em contato com o TRE do seu estado. Até a próxima! Bom, agora que já conversamos bastante sobre o assunto da aula de hoje, tá na hora da gente dividir a turma e começar o trabalho em grupo. Ah, não, trabalho em grupo não. Que isso, Joaninha? Por que tá com essa cara? Eu odeio trabalho em grupo. Jura? Muitas vezes, seja na escola ou fora dela, a gente encontra tarefas que são grandes ou complicadas demais para uma pessoa resolver sozinha. Nessas horas, o melhor é dividir a tarefa entre várias pessoas que trabalham em grupo. Tem gente que não gosta muito de trabalhar em grupo, porque prefere fazer as coisas do seu jeito, sem ter que discutir com os outros, ou porque às vezes alguns componentes do grupo não cumprem com as suas tarefas. E isso é muito chato, não é? Mas olha, aprender a trabalhar em grupo é uma coisa muito importante, viu? E o trabalho em grupo pode ser muito bom, desde que todos respeitem algumas regrinhas básicas. Será que eu ouvi direito? É isso mesmo, Joana. Você não gosta de trabalho em grupo? Ah, professora, toda vez que tem trabalho em grupo, eu faço todo o trabalho. Fica todo mundo sem saber o que fazer e acaba que eu faço tudo sozinha. Ah, Joaninha, não é bem assim não, viu? É que a gente gosta de dividir todo o trabalho direitinho antes de começar ele. E às vezes você não tem muita paciência. Bom, se isso está acontecendo é porque tem alguma coisa errada. E o que será que a gente pode fazer para garantir que o trabalho em grupo vá ser feito realmente em grupo? Todo trabalho em grupo funciona melhor quando cada um conhece e aceita a sua função. Na verdade, quando trabalhamos coletivamente, todo mundo tem a sua importância. É assim que acontece na sua escola. A diretora, os professores, os inspetores, o pessoal da secretaria, da cantina, da limpeza, cada um tem a sua função e todas elas são importantes. E no final, é a soma do trabalho de cada um que faz com que a escola funcione direitinho. A mesma coisa acontece com as pessoas que nós escolhemos para nos representar, para defender os nossos direitos e nos governar. Você sabia que o nosso país é dividido em estados? E os estados são divididos em cidades? Em municípios? Pois é. E o trabalho de administrar o país, os estados e os municípios também é dividido. Por exemplo, o prefeito é quem administra a cidade e é ele quem decide como usar o dinheiro dos impostos que as pessoas pagam. Cabe a ele escolher um grupo de pessoas para dividir o trabalho. E cada uma cuida de uma parte do governo, como saúde, educação, transporte, segurança. O governador, que comanda o estado, tem as mesmas obrigações, assim como o presidente, que governa todo o país, dividindo o trabalho com os seus ministros. Ah, professora, acho que não vai ter jeito. Que isso, Joaninha? Tenho certeza que a gente vai pensar numa boa solução. Não é mesmo, professora? Felizmente, quando eu planejei esse trabalho em grupo, eu tive o maior cuidado de dividir a tarefa em partes iguais. E agora nós vamos fazer juntos uma parte muito importante de qualquer trabalho em grupo, o planejamento, que inclui a divisão de tarefas. Nós vamos elaborar um roteiro de trabalho que indique as tarefas que caberão a cada membro do grupo. Agora sim, desse jeito eu não vou precisar fazer trabalho dos outros. E desse jeito a gente sabe de cara o que cada um tem que fazer. Adorei! Genial, professora! Vamos lá? Chega de conversa. Ao trabalho! O trabalho de governar a cidade, o estado ou o país não fica todo nas mãos do prefeito, do governador ou do presidente, não. Numa democracia, o poder também é dividido entre vários grupos. Primeiro existem os vereadores, que são os representantes dos habitantes de uma cidade. Os deputados estaduais representam os habitantes de cada estado, e os deputados federais e os senadores representam os habitantes do país inteiro. Eles criam, discutem e aprovam leis que afetam a vida de todos nós. Leis que o prefeito, o governador e o presidente têm que respeitar na hora de governar a cidade, o estado ou o país. Ou seja, cada um tem o seu papel e atua num determinado espaço em nome do povo. Daí a importância de se votar com responsabilidade. E daí também a necessidade de saber em quem estamos votando.
Assim como na escola, o país só funciona se cada um desempenhar muito bem o seu papel, a sua tarefa, e se trabalhar bem em grupo, respeitando as necessidades e as opiniões de todos. Se você quiser descobrir um pouco mais sobre tudo que a gente viu hoje, visite o site do Tribunal Superior Eleitoral no endereço que está na sua tela, ou então entre em contato com o TRE do seu estado. Até a próxima! Bom dia, gente. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Professora, esses daí são os nossos desenhos? Isso mesmo, Pedro. Hoje é o grande dia. Nós vamos eleger o desenho que vai ser usado no convite para a festa de aniversário da nossa escola. Eu só não sei ainda como nós vamos fazer essa escolha. Já sei. Vamos fazer um sorteio. Assim, a gente joga todos pra cima e pega um. Mas aí como a gente vai saber que o desenho que vai ganhar é o desenho que a gente acha mais bonito? Aí complicou. E desse jeito aí a turminha vai demorar para eleger o melhor desenho. E olha que essa é uma eleição simples. Afinal, nem são tantas pessoas assim para escolher, não é mesmo? Agora, imagine se você tivesse que escolher o melhor desenho entre 100 turmas de 100 escolas diferentes, localizadas em 100 bairros ou cidades diferentes. Complicado, né? Mas olha, é possível sim fazer essa eleição. A Joana tem razão, Pedro. Não dá pra gente escolher o melhor desenho assim, na sorte. Então tudo bem, professora, deixa que eu escolho. Até parece. Tá na cara que você vai escolher o seu desenho. Pedro, essa decisão não pode ser tomada por uma só pessoa. Não seria justo. Você sabia que de tempos em tempos, todos os brasileiros maiores de 16 anos são chamados para votar? E todos votam no mesmo dia e no mesmo horário, independentemente do lugar em que moram. Não é mentira, não. Talvez o seu pai, a sua mãe ou outro adulto já tenha até levado você para acompanhar a votação. O dia da eleição é sempre muito especial. É como se fosse um feriado. A maioria das pessoas não trabalha e ninguém vai à escola. Nesse dia, as pessoas têm um único compromisso: votar. Então, gente, como a gente vai organizar nossa eleição? Professora, que tal se cada aluno votasse num desenho? Não, Joaninha, assim não vai dar certo, não. Quer ver? Eu vou votar no meu desenho, você vai votar no seu. E no final vai acabar empatado, com um voto para cada desenho. Mas eu tenho certeza que vocês são capazes de pensar numa solução para esse problema. Que tal 10 minutos para a turma conversar sobre isso? Professora, já decidimos. Conta para ela, Pedro. Professora, nós vamos fazer assim. Cada aluno vota em 3 desenhos. No final, o desenho que tiver mais votos está eleito para o convite. Nossa, gostei de ver. Agora vocês me deram uma aula de democracia. Muito bem, então vamos começar a votação? Todo mundo com lápis e papel na mão. Eu vou começar a mostrar os desenhos. Quem organiza todas as eleições é a Justiça Eleitoral, que faz isso desde 1932. É essa instituição que chama as pessoas para votar, inscreve os candidatos, fiscaliza a campanha eleitoral, organiza a votação, soma os votos e dá posse aos escolhidos. É um trabalho muito importante e precisa ser realizado com muita organização. Afinal, nada pode dar errado. A votação no Brasil é feita através de uma urna eletrônica, uma espécie de computador. O eleitor entra numa cabine e, em segredo, vota no seu candidato. No dia da eleição, milhares e milhares de urnas eletrônicas são espalhadas por todo o país. E assim que a votação termina, os computadores da Justiça Eleitoral começam a somar os votos de cada candidato. Como é tudo feito eletronicamente, o resultado sai em muito pouco tempo. Já sei. Você ficou morrendo de vontade de ver de perto como funciona essa história, não é mesmo? Então fale com a sua professora e peça a ela que entre em contato com o Tribunal Regional Eleitoral. O pessoal do TRE pode levar uma urna eletrônica até a sua escola e simular uma eleição. Não é uma ótima ideia? E se você quiser descobrir um pouco mais sobre tudo que a gente viu hoje, visite o site do Tribunal Superior Eleitoral no endereço que está na sua tela.
Ou então, entre em contato com o TRE do seu estado. Até a próxima! Pessoal, tem uma novidade para vocês. Na próxima semana, nós vamos eleger todos os representantes de turma da escola. Que bom! Mas peraí, professora, me explica uma coisa. O que um representante de turma deve fazer? Olha, a gente já conversou sobre isso antes. Pedro, o representante de turma vai defender o que a turma quiser pedir ou sugerir à direção da escola. Ah, é aquela história que uma pessoa fala por muitas? Isso mesmo, Pedro. Epa, então tá decidido. Você vai ser o nosso representante. Eu? A hora de eleger o representante de turma é sempre um momento muito especial. O representante de turma defende os direitos e a opinião de todos quando não há espaço para todos se manifestarem. Mas quem vai ser o escolhido? Será que qualquer um pode se candidatar ao cargo de representante de turma? Bem, essa é uma decisão que cabe à própria turma. É a turma que vai ter que definir quais são os requisitos para se candidatar ao cargo. Requisitos? Palavra difícil, né? Olha só, requisitos são aquelas características que todos os interessados em se candidatar ao cargo de representante de turma têm que ter para poderem participar da eleição. E agora? Ficou mais fácil? Olha, Pedro, eu não posso ser representante dessa turma. Eu dou aula para uma outra turma no turno da tarde. Já pensou se eles me escolherem também? Puxa, que azar. Pedro, o representante da nossa turma tem que ser alguém da nossa turma, um aluno ou aluna. A Joana tá certa. Mas peraí, e o aluno que acabou de entrar na escola? Ninguém conhece ele. Ele não conhece ninguém. Será que ele pode ser nosso representante? Boa pergunta, Pedro. O que vocês acham? Em nosso país, uma pessoa deve ter no mínimo 18 anos para se candidatar a vereador, 21 para deputado ou prefeito, 30 para governador e 35 anos para senador ou presidente da República. E outra coisa, todos os candidatos devem ser alfabetizados e precisam pertencer a um partido político, ou seja, a um grupo organizado de pessoas que pensam de forma parecida. Quem não se encaixar nestes e em outros requisitos não pode se candidatar. As regras são claras. E quem fiscaliza tudo isso são os tribunais eleitorais, que são os órgãos responsáveis pelas eleições em nosso país. Professora, eu acho que antes da gente eleger nosso representante, a gente podia combinar algumas regras. Primeiro a gente precisa saber as regras do jogo. Tudo bem. Já tá quase na hora de tocar a sineta. Já sei. Por que vocês todos não se reúnem na hora do recreio e decidem as regras dessa eleição? Professora, deu maior trabalho, mas a gente conseguiu. Aqui estão as regras. A turma toda está de acordo, quer dizer, a maioria da turma. É a famosa democracia, minha gente. Muito bem. Bom, então tá ótimo. Então vamos preparar logo nossa eleição, porque a gente só vai ter uma semana de campanha. Campanha? Se os candidatos cumprirem todos os requisitos, podem começar a campanha eleitoral. Durante a campanha, os candidatos divulgam suas ideias e propostas e é nessa hora que nós temos que avaliar muito bem quais são as intenções de cada candidato, para, em seguida, votar de forma consciente. É importante lembrar que não é todo mundo que pode votar, não. Também há regras para isso. No nosso país, o voto é obrigatório para todas as pessoas entre 18 e 70 anos. E é facultativo, ou seja, não obrigatório, para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os jovens com mais de 16 e menos de 18 anos de idade. Se você quiser descobrir um pouco mais sobre tudo que a gente viu hoje, visite o site do Tribunal Superior Eleitoral, no endereço que está na sua tela. Ou então, entre em contato com o TRE do seu estado. Até a próxima!
todos sabem, nós vamos encerrar nossa campanha eleitoral com um debate entre os dois candidatos a representante, o Pedro e a Joana. Essa é a última chance para a gente conhecer as ideias e as propostas de cada candidato. Mas olha, nada de promessas mirabolantes, daquelas que a gente não pode realizar. Mas, professora, o representante pode aumentar o tempo do recreio? Não, Pedro, não pode. E ele pode acabar com as provas de matemática? Claro que não, imagina só. O representante não pode fazer o que ele quiser, Pedro. Como em tudo na vida, existem regras que o representante deve seguir, deve respeitar. Pedro, a professora tem razão. Em qualquer eleição, há regras que devem ser respeitadas. E quem comete alguma irregularidade deve ter a sua candidatura cassada, ou seja, não pode mais ser candidato. É isso mesmo. Não é só porque você é candidato que tem o direito de fazer ou dizer o que quiser. A mesma coisa acontece nas eleições para prefeito, governador, presidente da República e também para vereadores, deputados e senadores. O TSE, que é o órgão que organiza e fiscaliza as eleições, tem até uma lista de irregularidades que o candidato não pode cometer. São os chamados crimes eleitorais. Olha, Pedro, o candidato, ele não pode prometer qualquer coisa só para ganhar a eleição. Isso é enganar os eleitores. É isso mesmo, Pedro. O representante defende os interesses da turma e não o seu próprio interesse. A Joana está certa. Em nosso país, nenhum candidato pode prometer alguma coisa em troca do voto de uma pessoa, nem distribuir qualquer tipo de propaganda no dia das eleições, a chamada boca de urna. Também é proibido dizer mentiras sobre os outros candidatos ou distribuir brindes como camisetas, bonés, canetas. Tudo isso é crime eleitoral, viu? Os infratores podem ser presos, condenados a pagar multas, além de perderem o direito de disputar novas eleições durante alguns anos. Sabe que quando eu era um pouco maior que vocês, lá na cidadezinha onde eu nasci, eu me lembro de um candidato a prefeito que vivia tentando iludir os eleitores, oferecendo trocar seus votos por favores e outras vantagens. É, professora? Será que ele ainda faz essas coisas por lá? Pode ter certeza que não, Pedro. A esperteza dele não durou muito tempo.